Olá pessoal, vamos dar continuidade à aula anterior. Só que antes de nós falarmos sobre aquelas leis LKT e LKC, nós vamos introduzir alguns conceitos, algumas ideias que serão muito importantes, tá? Que vão ajudar a gente lá na frente. Bom, uma ideia importante é o que a gente chama de terra ou ground, que vem lá do inglês, né? GND. E introduzir o conceito, né? A ideia de referencial de tensão. Bom, lá no início do curso, né, nós falamos sobre essa forma de representação aqui, que é o que normalmente a gente vê por aí, né? Você tem uma fonte de alimentação de 12 volts e alimentando uma carga, por exemplo, de 10 ohms. Vai surgir uma corrente I, né, circulante. O que você faz? Você conecta os terminais da fonte à carga. Positivo aqui, negativo aqui. Bem tranquilo. Existe uma outra forma de representação, né, que é o seguinte: você conecta o positivo à carga e os terminais, o terminal negativo da fonte, você conecta nesse símbolo aqui, ó, que é o símbolo do terra, ou GND, como eu falei anteriormente, o ground, né? E a carga, você faz a mesma coisa, você conecta o terminal da carga, você liga a esse terra, ou que a gente chama de referencial, que vai ser o nosso 0 volt. Tá bom? Então, fisicamente, né, o negativo da fonte está conectado ao terminal da carga. Mas, em termos de representação, você não precisa necessariamente fazer essa linha aqui, ó. Você simplesmente utiliza esse símbolo de ground. Bom, então o nosso terra vai ser o nosso referencial de 0 volt. Tá ok? Bom, vamos imaginar agora situação onde nós temos várias cargas, né? Várias resistências, né? Então nós temos aqui o R1, R2, R3, R4. Então nós temos o R4, o R3 e o R1, todos eles aterrados, né? E temos o negativo aqui da fonte aterrado. O que que significa? Que significa que esses pontos eles estão o quê? Conectados fisicamente, né? Mas ao invés de você conectar, você utiliza esse símbolo do GND, tá? Que vai ser o nosso referencial. Então todos esses pontos aqui, ó, são pontos de 0 volt, 0 volt, 0 volt, 0 volt, 0 volt, que é o nosso referencial. Como eu falei com vocês, esses pontos eles estão conectados. Então esses dois circuitos aqui eles são equivalentes, ó. Ó, todos os pontos, ó, R4 aqui, ó, R3 aqui, o R1 aqui, ligado no negativo da fonte aqui. Tá bom? Então isso é uma forma de notação, tá? É uma forma de você representar o circuito. Agora, por que isso é importante? Isso é importante porque quando você tem circuitos elétricos grandes, né, esquemas elétricos, esquemas manuais, né, esquemas elétricos de equipamentos, você tem uma quantidade absurda de componentes. E você tem que ficar puxando o negativo para cada um deles, fica complicado. Então o que você faz? Você simplesmente puxa o negativo da fonte, a terra, e os demais componentes ao longo do projeto, do seu esquema, você simplesmente puxa e usa o símbolo do terra. Então isso facilita bastante. Tá ok? Bom, vamos agora mostrar para vocês uma outra forma de representação, tá? Para isso nós vamos usar esse exemplo aqui, tá? Essa forma de representação é o seguinte: vamos considerar essa resistência de 10 ohms, tá?
essa resistência de 10 ohms. E aqui nós temos, nos terminais dessa resistência, aplicando uma tensão de 13 volts positiva e uma tensão 14 volts positiva. Positiva em relação ao quê? Em relação ao 0 volt, que é o nosso GND. Tá? Então você pode representar o mais 14 volts, simplesmente escrevendo mais 14 volts aqui e mais 13 volts aqui. Tá? Ou você pode utilizar essa outra forma de representação também. Ó. Você usa essa setinha aqui, ó, apontando para o lado do potencial maior, saindo do potencial menor. Então aqui, ó, saindo do potencial menor, que é 0 volt, indo em direção ao potencial maior, que é mais 13 volts. Então você vai ter essa setinha aqui. Aqui saindo do potencial menor, indo para o potencial de mais 14 volts, representado por essa setinha aqui. Tá? Então você tem 14 volts em relação ao zero, ou terra, 13 volts positivos em relação ao terra. Esse circuito e esse circuito aqui, ó, eles são equivalentes, tá? Só que aqui eu estou usando aquela terminologia, aquela forma de representar usual. Eu estou conectando, né, ó, o meu negativo no meu negativo aqui, ó, e o meu positivo aqui, ó, mais 13 volts no terminal do resistor de 10 ohms e mais 14 volts no terminal do resistor de 10 ohms. Então, o que acontece? Eu tirei, né, eu suprimi essa linha aqui, ó, e substituí pelo terra. Certo? Então, pessoal, esses dois circuitos eles são equivalentes. É uma forma de você representar o circuito. Tá bom? Nós podemos também utilizar a representação, né, assim, ó, quando nós desejarmos tensões negativas, tá? Nós podemos também aterrar o positivo. Então, podemos utilizar o positivo como referencial, sendo nosso terra. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Aterrei o positivo. Ó. Aterrei o positivo. Né? Então, eu tenho uma bateria de 12 volts, tá alimentando uma resistência. Por exemplo, sei lá, de 10 ohms, por exemplo. Tá? Então, nesse caso, o nosso zero vai ser o quê? O 12 volts. Tá? Normalmente, nós temos essa situação aqui, ó. Nós aterramos o negativo. Então, a gente pega a resistência e a terra, simbolizando o quê? A conexão desse ponto ao negativo da bateria. Mas também, nós também podemos ter essa situação aqui, ó, onde você tem uma fonte com terra ligada ao positivo. Tá? Então, um exemplo prático, onde nós identificamos o terra, é no caso de um circuito de um carro, né? Circuito elétrico de um carro, ou de uma moto, né? De um carro. O que acontece? Você tem a bateria do carro. O que acontece? Você pega isso aqui e liga o negativo no chassi do carro. E o positivo vai para o restante dos circuitos, faróis, tudo mais, tá? Então, pessoal, no caso aqui é uma bateria de 12 volts, né, normalmente no carro. Caminhão já é 24 volts. Então tá, pessoal, então isso aí que a gente queria passar para vocês inicialmente aí, tá?